Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa abençoada, com um tempo desse, mas graças a Deus estamos aí. Nós temos muito que agradecer a Jesus, muito mesmo, porque Ele às vezes ainda deixa a chuva parar um pouquinho para a gente chegar, depois deixa parar um pouquinho para a gente ir embora, e está sempre nos ajudando de toda forma. Então vamos, meus irmãos, aproveitar este momento. Vamos elevar o nosso coração, elevar os nossos pensamentos e vamos pedir a Jesus o sol de nossas almas, agradecendo primeiro, Primeiro vamos agradecer a Ele por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar sempre aqui nessa casa. Agradecer a Ele por ter nos dado essa casa de oração. Agradecendo pelos amigos espirituais que encontramos aqui, que nos rodeiam, por esses fluidos abençoados que correm canto a canto, e que quando saímos daqui, eles nos dão a oportunidade de levar para dentro dos nossos lares e repartindo com os nossos familiares que lá estão, levando paz, levando tranquilidade, levando as bênçãos de Jesus para dentro do nosso lar. Agradecemos pela vida, agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado. E nós pedimos a vós, por todos os nossos entes queridos que se encontram na verdadeira vida, e vos pedimos por todos os trabalhadores da casa, que possa abençoar a cada um dos irmãos que estão aqui, e que possamos absorver, que possamos captar bastante tudo aquilo que o nosso irmão, com esforço, com o seu estudo, ele traz para nós nessa noite com tanta boa vontade, que possamos absorver, colocar no nosso entendimento, no nosso coração, para que possamos ir distribuindo com todas as pessoas que a gente foi encontrando pelo caminho. Nós já temos, mesmo sem falar nada, mas temos alguma coisa boa que sai de nós para todos os irmãos. Então vamos pedir a Jesus, Senhor Jesus, nosso bom e amado Mestre, que Ele possa nos ajudar, abençoando a cada um de nós, para que cada dia das nossas vidas sejamos pessoas melhores, para que possamos mostrar que estamos aprendendo alguma coisa pelas oportunidades que tem nos dado, e que nós precisamos disso para nos ajudar na nossa caminhada aí na Terra, que cada vez que entramos aqui possamos sair bem melhores do que entramos. Agradecemos, Senhor, e vos pedimos a vós que possa nos orientar, nos esclarecer, nos incentivar, reforçando nossos anjos guardiães, os nossos espíritos protetores, estão sempre prontos a nos auxiliar em todo instante da nossa vida, que nós não estamos sozinhos, em hora nenhuma na nossa vida. Agradecendo muito por tudo que tem nos dado, pedindo a Jesus que abençoe, reforce e ilumine nosso irmão Lúcio, seus amigos espirituais, para que Ele possa trazer para nós aquilo que nós precisamos. Jesus abençoa, reforça e ilumine a cada um de nós. Jesus, com essa humilde prece, vos pedimos a vossa permissão para dar para aberta a nossa humilde reunião desta noite, que é a palestra e que são os passos. Que Jesus abençoe a todos. O nosso irmão Lúcio, o momento é seu, meu irmão, nós estamos aguardando, e que Jesus se reforce hoje e sempre. Pode tirar, meu filho, que eu sei meu filho. Pode tirar. Meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui novamente, não é? Buscando através desse estudo
principalmente no nosso dia a dia, ano após ano, esse tema também que é quão importante para todos nós. Como estou aqui, os irmãos também sentados, nós vamos aprender. Todos estamos buscando o entendimento dentro da doutrina dos Espíritos. Somos iguais, não é? Então, vamos prestar bem atenção, porque esse tema é um pouco longo. Vai ser resumidamente, se algum irmão, alguma irmã tiver alguma pergunta a fazer, que faça, para não ter dúvidas, não é? Porque toda questão que a oportunidade que tem de estar aqui para explanar o estudo é de importância individual, não é? Pensamentos, sentimentos, estes na lida diária dentro da sociedade, também na nossa família, essa secção da família universal, não é? Então nós vamos, que todos já puderam ler aí, pelo amor ou pela dor. Isso está presente não só na nossa cidade, dentro da nosso lar material, como também em todo o planeta. Então, o porquê disso? Por que a dor é permanente junto com o sofrimento em nosso meio? O quão é difícil de nós entendermos essa lei do amor, da compreensão, benevolência e principalmente da igualdade. Nós vamos distinguir hoje uma e outra, não é? E assim nós temos esse tema. Como todos já sabem, dentro da nossa sociedade, se a gente não vai por amor, tem a dor. Que, aliás, é um instrumento, não é, muito valioso para a nossa redenção, porque ainda somos rebeldes. Não é? Em todas as instâncias na lida uns com os outros e na nossa evolução, principalmente, não é? Então, pelo amor ou pela dor. Vemos aí a figura de um lado, né? Uma flor, e do outro lado, não é? Nós temos aí outra imagem. Aí nós passamos para a segunda. E é Deus? Temos aí a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, não é? Resumidamente, causa primária de todas as coisas, não é? Se existe um Deus da guerra, sendo a guerra necessária aos seres inferiores, que através da brutalidade se mantém a ordem, igual os primeiros bandeirantes que pisaram no nosso país, que empregaram a violência como ordem. Será que existe um Deus da guerra? Será se o mesmo, não é, que é dessa forma? E temos aí o homem, Deus, que nós fazemos a personificação do nosso Criador como um velhinho, como exemplo para que todos possam entender. E o último, não é? Deus Pai e amoroso. É para com todos nós. E aí nós vemos, não é, essa apresentação para clarear um pouco a nossa maneira de pensar, de ver, que a doutrina dos Espíritos tem para nos mostrar. Deus criou tudo. Seres inferiores criaram as guerras, não é? E fizeram de Deus um homem, não é? Mas sabemos que o Criador verdadeiro é Pai amoroso. Até aí nós compreendemos e entendemos, não é?
E vemos aí, até engraçado, né? Deixa eu pôr a luzinha aqui. Aqui, ó, aqui e aqui. O mal e o bem. Igualzinho nos desenhos animados, não é? Uma voz falando aqui, a outra falando aqui, uma arrasta para cá, outra arrasta para lá. E no final, quem que vai imperar sobre isso? É claro que somos nós, não é? Porque temos a livre escolha, que é chamada do livre-arbítrio, aquilo que nós podemos tudo e somos responsáveis por tudo que fizermos, dos nossos atos e ações e os pensamentos. Temos aí em nosso meio o bem e temos o mal. Vamos ver. Simples e ignorante, fomos criados, não é? Conhecimento do bem e do mal. Nós vamos evoluindo, vamos distinguir, bem pisado, distinguir o bem do mal, segundo a nossa evolução. Exemplo, na Idade Média se usava a fogueira, não é? Hoje vemos que isso era barbárie. Então, os anos vai passando, aí vai dando o exemplo de que lá atrás, que achávamos que é certo, hoje já é completamente errado. É porque estamos evoluindo, estamos em processo de evolução, não é? E o livre-arbítrio, conforme foi dito anteriormente, não é? Temos a livre escolha, mas somos responsáveis pelos nossos atos. Isso requer, não é, o nosso progresso individual. Agora, o mal. Intelecto avançado. Bom, nós temos dois princípios, né? Nós, seres encarnados, o espírito também. Parte intelectual e a parte moral. Hoje se impera mais a parte intelectual, porque a área da reforma íntima, dos sentimentos, que é o moral, acima de tudo, está bem atrasada. Por eu ser super inteligente, não quer dizer que eu seja evoluído moralmente. Hoje se tem tantos exemplos na área intelectual para a evolução da sociedade, principalmente na ciência, que é sempre bem-vinda, mas infelizmente temos aí um avanço tecnológico e armamento muito grande, que é feito para quê? Qual o objetivo? Todos sabem, o extermínio. Não é? Apego à matéria. Os grandes gênios da humanidade, intelectualmente, quase todos, são materialistas. Só veem a matéria, nada mais a matéria, cultivam a matéria e sempre vivem só para a matéria. Não é? E muitos perguntam, faz o dessecamento do corpo físico para procurar o espírito. E ali não está. Então julga só o efeito. E não compreende, ou por orgulho não aceitam a causa. Só aquilo que podem ver. Igualzinho São Tomé, não é? Tem que ver para aquilo. E por último, vemos aí pouca moral. É o que nós temos em grande escala hoje na humanidade. Não é só no nosso país, não. Na humanidade. Porque intelectualmente bem avançado, mas está engatinhando. Só para nós termos uma noção, se hoje a tecnologia aqui na Terra é muito grandiosa há 200, 300 anos atrás, em frente no plano espiritual, está 100 anos à frente da humanidade, aqui encarnado. Não é? Então, sempre em todas as oportunidades que aqui estou, relembro a todos, nós, almas encarnadas, temos capacidade intelectual, principalmente, de 100%. Um exemplo,
não usamos ainda 10. Por quê? Preferimos mais aquilo que está aqui na terra. Não é? Procuramos mais tudo aquilo que satisfaz o corpo físico. Só adentramos, não é, através da dor, é que vamos compreendendo aos poucos o quão ainda devemos nos instruir. Então nós vemos, tanto um como o outro, o bem e o mal, está presente em nosso meio. Por quê? Somos seres ainda que alimenta a ignorância, não é? Somos, não é? E queremos ter, principalmente, tudo de bom, materialmente, mas aquilo que preza a nossa evolução, ainda deixamos a desejar. Significa isso pouca moral, não é? Não compreendemos ainda uns aos outros. Continuando, vemos aqui, não é? Filosoficamente, o bem é tudo quanto fomenta a beleza, o ético, a vida consoante e moral. É que os filósofos sempre falam, nos ensinam e mostram, não é? No decorrer de toda a nossa existência. É tudo aquilo de bom, de belo. E agora, sociologicamente. O que sociologicamente vem a ser? Nós, todos em sociedade, não é? Um indivíduo com o outro. Temos ali o seguinte: o bem contribui para o progresso e de todas as realizações que promovem o ser. O grupo social e o ambiente expressam-lhe a grandeza, a ação concreta que resulta da capacidade seletiva de valores éticos para a harmonia e a felicidade, quando é sociedade organizada. Foi o que Emmanuel falou para Chico. Quais os 3 requisitos? Emmanuel: disciplina, disciplina e disciplina. Se nós, aos poucos, pudéssemos abraçar essa disciplina, se nós pudéssemos almejar cada vez mais uma felicidade relativa, relativa eu digo porque a felicidade aqui na Terra, a real, ela ainda está distante. Por quê? Nós abraçamos as paixões terrenas e vemos-las como uma ocupação útil. O famoso vida individual. Só queremos ver o nosso lado, só queremos ter para nós, só queremos ver os nossos direitos. Adentra o egoísmo e não pensamos numa vida com relação de respeito e de grandeza para com todos. Então, dentro da nossa sociedade, há muito o que se fazer. Diz almas aqui encarnadas, não é? Porque o bem, como diz, promove o ser, o grupo social, expressa-lhe a grandeza de valores éticos para a harmonia e a felicidade. Foi por isso, não é, que Jesus veio ao nosso chão terrestre justamente para ensinar uma palavrinha tão pequena, mas difícil de entender, interpretar e de aceitar, que se chama-se amor. Não é? É mesmo a lei de amor que ensina o que eu não quero de ruim para mim é para o meu semelhante, porque afinal de contas, não é? Somos uma só família universal. Por que eu tenho que somente cuidar da minha e os outros? Significa, mais uma vez relembrando, egoísmo.
Só penso no meu círculo, não penso nos demais. Foi por isso que Jesus ensinou essa lei de amor. Que o amor dele não é somente para um grupo, é para com toda a humanidade. Não é? Vamos lá. A psicologia não poderia ficar indiferente a essa dualidade que existe no ser humano, permanecendo como as suas aspirações de crescimento e elevação, do nobre e equilibrado, do saudável e proporcionador de paz. É na parte psicológica dos nossos pensamentos. A psicologia, não é, traz isso para nós. Não é? Muitos gabinetes, muitos consultórios de psicológicos estão cheios, e principalmente psiquiatras. Por quê? O estresse do dia a dia. Nós esquecemos que somos seres que vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. E que um dia todos nós vamos voltar à verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos. Não é? E nós acarretamos durante o dia a dia com questões materiais e deixamos o essencial de lado. A preparação nossa para a vida do espírito. É claro, estamos lutando para defender o nosso pão de cada dia. É o exagero, a ambição, o egoísmo é que faz com que nós abracemos tudo aquilo que não é útil para nós, principalmente para a nossa evolução. São as ocupações mortas, não é? Que são os vícios da terra. Tudo aquilo que retém disputas significa inferioridade. Isso é só um exemplo. Há de muitos que tem na nossa caminhada. Então, nós, para viver em paz, temos que conquistar essa paz. A felicidade relativa, temos que conquistar essa felicidade relativa. Não é cobrando de uns aos outros, não. É de nós mesmos. Que o primeiro princípio somos nós mesmos. Nós, como diz sempre, somos uma individualidade. Pensamos, realizamos, procuramos, não é? Trabalhamos e assim por diante. Temos o nosso livre-arbítrio, conforme foi dito. Somos, cada vez mais, aí lembrando, responsáveis pelas nossas obras e ações. Isso é da parte do bem. Agora vamos compreender o contrário, que é o mal. Que, aliás, o Chico chamava ignorância, não maldade. Né? O mal vem a ser aquilo que se opõe ao edificante, ao harmônico, ao bem. Com efeito, o mal decorre de todo e qualquer fenômeno que se opõe ou conspira contra esse contributo superior. O que é o mal? O que é ignorância? Baderna, não respeito, intolerância, cólera. E aí vem o orgulho, o egoísmo, e assim por diante. São todas essas as virtudes que nós ainda possuímos conosco. Não é? Aí temos uns exemplos. Ao mesmo tempo, atavismo dos instintos agressivos propele-o para a violência quando? Pois bem, aqui nós temos outro item. Quando o mal deseja possuir, inveja, ambição, só quero para mim o que o outro tem, do mal empregado. Um exemplo, para que todos compreendam. E vem também quando se sente diminuído. Orgulho, ódio e mágoa.
Às vezes nós relembramos aquele companheiro difícil de trabalho, ou aquele na sociedade que, infelizmente, por falta de vigilância, segue este caminho, não é? Desses sentimentos inferiores. Derrapa no menosprezo de si mesmo, baixa estima. E também solidão, depressão, não é? Então, são todos esses os caminhos que muitos irmãos e irmãs preferem percorrer. Por quê? Ainda não aprenderam aquela palavrinha que Jesus ensinou quando passou na terra, quando se refere a amor. Porque, infelizmente, hoje, a grande maior parte da humanidade vê uns aos outros como inimigos. Jesus, quando passou na terra, teve muitos inimigos, é claro, mas ele não era inimigo de ninguém. São todos aqueles que não concordam com a lei de amor, justiça e de caridade. E um, não é, vai derrapando em outro. Inveja, ambição, orgulho, ódio, mágoa, baixa estima, solidão, depressão. Por isso que muitos dos consultórios dos psiquiatras estão cheios. Por quê? A grande maior parte vai por este caminho. Por que vão por este caminho? Temos a livre escolha, temos o nosso livre-arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos atos e ações. É como um ditado na terra: eu sou dono da minha própria vida, sou dono do meu corpo e faço com ele o que eu quiser. Tudo isso nós ouvimos sempre. Aí muitos sofrem, não é? Demais. Aí vai pelo caminho da dor. Aí vem aquele pensamento daqueles que estão sofrendo: Deus está me castigando. Por que eu sofro tanto? Não existe Deus. Quem que nós vamos culpar? A Deus? O nosso colega de trabalho? O nosso familiar complicado? Não. A nós mesmos. Não é? Devemos culpar a nós mesmos. Continuando. Temos aqui o bem e o mal. Mas antes de prosseguir, algum irmão, alguma irmã tem alguma pergunta para fazer? Todos estão compreendendo? Pois bem, conforme foi dito, né? Aqui nós temos aqui, ó, o anjo e o outro todos sabem, né? Igualzinho dos desenhos animados. O bem significa moral, beleza, ética, saúde e paz. O mal, paixões. O que são paixões? Todos os vícios da terra. Quais são os vícios da terra? A gente sempre cita os dois principais, não é? O mundo, não é, do alcoolismo e de outras drogas lícitas, não é? Que também pagam imposto, daquelas que não pagam imposto. Destruição sem regras, não é? Doenças e principalmente a última, não é? Que o próprio ser encarnado rebaixa a nível de animal não racional, que é as guerras, em qual muitos acreditam que a solução dos seres equilibrados estão aí. De equilibrado só possui o nome, mas de evolução completamente nula, não é? Vemos aí. Agora nós vamos adentrando, não é? Depois das explicações do bem e do mal, a dor. O que é a dor? Emmanuel, não é? Há 50 anos depois,
nos diz: é o preço sagrado de nossa redenção. O preço sagrado de nossa redenção. É um antídoto, uma forma de que nós vamos melhorar, porque sentimos dor. Nós vamos fazer a separação, a dor moral e a dor física, não é? Mais adiante. E vemos aí, no trabalho de nossa redenção individual, nós, cada um aqui, ou coletiva de toda a massa, não é? A dor é sempre o elemento amigo indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e sublimes horizontes da vida do infinito. Através da dor é que nós vamos adquirindo cada vez mais valores morais. Por exemplo, se eu tenho muita raiva, como sempre repetimos aqui, tenho raiva demais, o corpo vai sentir, é claro, teria uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Como exemplo, à medida que em cada situação, não é, que se requer, vamos dizer, o modo de desespero nosso e o medo, nós sabemos controlar o mesmo, nós vamos sentirmos melhores. Por quê? Teremos uma palavra que muitos falam ainda não compreendem, que é a fé no Criador, que tudo passa. Nada é para sempre, conforme o nosso irmão Chico Xavier lembra. Nada é para sempre, tudo passa. Qualquer problema passa, não é? A nossa existência passa, outras que nós tivemos aqui nesse chão terrestre já passaram. Hoje já passou mais um dia, amanhã será outro dia. Então tudo passa, não é? Então esse instrumento edificante, que significa dor, vai fazer com que nós pensemos duas vezes mais antes de pensar, de falar e os atos na vida cotidiana nossa, uns para com os outros, não é? No trabalho, na rua, em qualquer lugar que a gente esteja no chão terrestre. Então, ela, não é? Cada vez mais que nós abraçarmos e compreender que devemos passar, vamos dizer popularmente, uma vassoura para tirar o lixo em nossos pensamentos, nós vamos ser mais passíveis. Vamos aceitar mais todo o ensinamento que Jesus passou para nós quando ele esteve aqui na Terra. Ensinamentos esse visando a nossa melhoria como seres encarnados em vias de progresso que um dia vai deixar a Terra. Não é? E a cada oportunidade que viermos na Terra e deixarmos a Terra, a cada evolução nossa, a compreensão dessa lei de amor, de justiça e de caridade, menos necessidade de ter por companhia a dor teremos. Então ela é um instrumento perfeito para a nossa evolução hoje. Para todos aqui na Terra, não só para nós que estamos aqui dentro da casa espírita. Aqui nós vemos a dor física e a dor moral. A dor convencional, que é do corpo físico, não é? Faz parte de um sistema de alarme do corpo. Ela nos alerta para o fato de que alguma coisa está nos machucando. Ela nos compele a solicitar ajuda quando precisamos dela. Um exemplo, quando a gente, claro, está com a dor de garganta, procuramos um médico para assim tomar um remédio. Algo está nos machucando, não é? E a dor moral?
pelo fato de ser a dor uma sensação íntima e pessoal, impossível conhecer com exatidão a dor do outro, assim pela diversidade das experiências dolorosas. Explica-se porque tem sido impossível até hoje encontrar uma definição definitiva e satisfatória da dor. Cada um sabe o que sente. Nem a ciência ainda é capaz de saber isso. Porque é uma individualidade nossa. Não é? Nós sofremos por 2 itens. Por exemplo, todo ser encarnado tem a sua utilidade. É útil para espalhar o bem. Mas tem aquele que não faz mal para ninguém, também não faz o bem. Então ele é responsável pelo mal, pelo bem que deixou de fazer. Todos nós somos úteis, não é? O que se refere também, como diz, à dor individual de cada um sabe, não é? A gente cita um exemplo, mais ou menos para que todos entendam. Quando os nossos entes queridos partem da Terra, é difícil de descrever a dor daqueles que aqui ficaram, não é? É como um exemplo. Continuando. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. É nós, aqui hoje na Terra, enquanto nós não nos fizermos merecedores, não é, de estarmos em outros lugares melhores, devemos voltar novamente aqui na Terra, que é chamada de provas e expiações. Todos nós hoje estamos aqui por algum motivo, não é por acaso e nem à toa. Somos necessitados. E aqui nós vemos, não é, algo importante na nossa existência: causa e efeito, não é? Somos causadores e depois vem o efeito. Causas atuais das nossas aflições. Hoje está isso no Evangelho. Temos aqui: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. O que quer dizer isso? Não é? Como todos nós viemos estudando a doutrina dos Espíritos, ela vem aí nos esclarecer, não é? Sobre várias existências no qual nós tivemos aqui na Terra, com matérias diferentes, não é? Então, o que nos acontece hoje, somos os causadores. Claro, até aí nós entendemos. Mas o que passamos hoje, não é? Pode-se ser causas anteriores também. Por isso, não é, que nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Se hoje eu pensei mal de alguém, vamos procurar reverter o mesmo. Se eu desejei mal a alguém, vamos procurar novamente reverter o mesmo. Não é? Se tive raiva hoje de alguém, vamos reverter, porque no final é nós que seremos prejudicados. Por isso que devemos ficar em guarda, porque umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. E onde, voltando a relembrar, muitas pessoas ainda têm o costume de falar que Deus está me castigando. Meu vizinho é tão bom, por que ele está passando por essa situação? Será que isso é um Deus justo? Muitos indagam. Por quê? Estão acostumados, infelizmente, com a visão somente aqui, na Terra, não é?
porque não aprenderam nada mais além disso. E fica no ar várias as perguntas, revoltas e questões que não ainda compreendem. Por quê? Muitos não acreditam na vida do Espírito, somente uma só existência e acabou. E aí indagam, por que sofro assim? Dessa forma? Não sou merecedor de passar por isso? Aí que nós devemos indagar, porque a justiça do Criador não erra nunca. Infelizmente, os nossos preconceitos e a falta de informação faz com que nós sujemos mais a roupa, porque estamos aqui na terra para limpar a nossa roupa. Mas uma vez aqui vamos sujar mais ainda, não é? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder de si do que a suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, seu orgulho e de sua ambição? Muitos culpam a Deus de que, se hoje, como exemplo para que todos entendam, ganhei na Mega Sena, se eu não for um bom administrador, perderei toda a fortuna no instante. Aí vão culpar quem? É igual o juiz de futebol. Eles culpam quem? O juiz. Não é? Pensemos bem, vamos refletir amadurecidamente. Que muitas coisas que nos acontecem é por falta de vigilância nossa. Não é? Agora vemos aqui, continuando causa e efeito, anteriores, as causas anteriores, aquelas antes da nossa encarnação, em outras existências. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, não é? Tais misérias são efeito porque hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se essa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Pois bem, é o nosso livre-arbítrio, não é? São as nossas escolhas. Se eu, no passado, fui um patrão duro, só quis explorar, só quis tirar proveito dos meus funcionários, é claro que numa existência vindoura, tenho que ressarcir essa dívida. De alguma forma. Não é? Igualzinho as histórias do Chico, que tinha um rapaz jogador de futebol que só entrava no campo só para quebrar a perna dos seus rivais, os jogadores. Uma vez no plano espiritual, o irmão disse, não, eu quero voltar para a terra com as pernas quebradas. E pegou, você vai ser ortopedista. Vai consertar o que fez de errado. Não é? Então, está aí também uma forma. Não é? E é por isso que é interessante a justiça divina. Ela não nos deixa órfãos. Não é? O que nós devemos simplesmente é pensar, procurar nos instruir e compreender o que nós estamos passando hoje. Não é? Continuando. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizermos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então, vindo do nosso Criador, tudo é justo. Às vezes nós interpretamos de forma diferente, não é? Nós temos aí o corpo físico, uma máquina perfeita, segundo a nossa evolução. E nós sabemos
todo o abuso que nós fizemos no corpo físico, numa existência precedente, até mesmo nessa, começaremos a ativar aquele mecanismo no qual nós estamos falando. Dor. Se eu fumei demais, é claro que eu vou dar falta de ar. Não vou aguentar correr, não vou aguentar fazer atividade física. Como exemplo, aquele que bebe demais, é claro que não vai ter um estômago, um fígado, um rim sadio. Quem que ele deve reclamar e julgar e achar ruim? A si mesmo, não é? A si mesmo que tem que fazer a cobrança. Por que disso? Será se nós viemos na Terra para errar, para roubar, para tirar a existência dos outros, não é? Para comandar erradamente, segundo as minhas vontades e os meus caprichos? Não. Viemos aqui com uma oportunidade que muitos ainda procuram ter e ainda não têm condição. Estão na fila de espera. Aqui na Terra, nós temos aí, não sei quantos bilhões de seres encarnados. Ainda tem 7 vezes no plano espiritual para vir aqui na Terra. A mais do que aqui na Terra. Estão esperando sua oportunidade. E quão aqui na Terra julgam a sua oportunidade fora? É porque não se identificaram, não amadureceram dentro daquilo que Jesus ensinou. Que é as 2 leis que ele resumiu de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. E ao seu próximo como a si mesmo. Continuando. Aí vemos outro mecanismo, o sofrimento. Não é? Não nos iludamos, mas dia menos dia todos sofrem. Há, contudo, quem sofra com revolta, com desânimo ou com desespero, perdendo o valor da prova em que se vê. Quantos sofrem com revolta? Quantos de nós, quando estamos sofrendo, nos revoltamos? Xingamos, felizmente palavrões e assim por diante. Até um colega do meu irmão falou uma vez, né, de tanto que estava sofrendo: o mundo não me entende, não é? E vemos outro aí, o desânimo. Meu caso não tem solução, acabou, pronto. É assim que nós vamos desistir? Espíritos fortes levantam a cabeça até os encarnados e equilibrados. Levantam a cabeça e continuam essa caminhada para a evolução. Espíritos fracos deitam, se queixam e vejam os fortes passando. São esses os desanimados. Igual que na Terra se tem. Seres equilibrados jamais julgam e nem condenam. Procuram os meios necessários de ajudar, individualmente ou coletivamente. Seres inferiores julgam, condenam e sem perdão. E por fim, o desespero. O que é o desespero para nós? Qual o caminho que ele leva diante de qualquer tribulação da vida? No mês de setembro, qual a campanha que é feita? Alguém pode me falar? Suicídio. Quando vê as portas todas fechadas, a solução é o autoextermínio. Resolve o problema? O que era pequeno tornou-se maior. Porque ao adentrar no plano espiritual,
vai ver e deparar-se com a realidade. Nem a matemática resolve esse problema. Por quê? Ainda vai continuar em dobro. Então, a humanidade que hoje nós vivemos, é necessário esses dois mecanismos no qual nós estamos estudando hoje. Ou pelo amor ou pela dor. A grande maior parte prefere pela dor. Não é? Continuando. Aí vemos aí a resignação. Compreensão. Por que eu sofro? Nós temos a oportunidade que a doutrina dos Espíritos nos ensina, nos mostra o caminho que devemos seguir. Cada vez mais que nós entendemos que o corpo físico é um empréstimo, o qual nós fizemos de aproveitamento para sermos mais amorosos, respeitadores, procurando cada vez mais ver as qualidades uns dos outros, vamos atingindo a compreensão. Isso são os exemplos, mas isso mostra também que devemos fazer isso na rua, no trânsito, no trabalho, dentro de casa, porque na lida uns com os outros não é fácil, porque cada um dos irmãos e irmãs estão num nível de evolução diferenciados. Muitos ainda cultivam aquele velho ditado: eu não levo desaforo para casa. Outros querem corresponder com agressão verbal ou até mesmo física. Esquecem o amor de lado. Mas aí ativa o mecanismo da dor para si mesmo. Não é? Dor sem sofrimento. Nós vamos chegar lá ainda, não é? Diante de qualquer dificuldade, a dor física, também moral, quanto mais, não é, resignação tivermos, melhor será para nós. Não vamos falar que hoje vamos conseguir isso, mas é um passo atrás de outro. Um dia nós vamos conseguir chegar nessa parte. Resiliência. O que é resiliência? Quem pode me falar? Quem? Isso. Saber ter uma postura para suportar a dor, as dificuldades do dia a dia. Não é? Isso não é fácil, porque depende de cada um de nós, não é? Mas como foi dito anteriormente, é um passo atrás do outro. Diante de qualquer problema, não é? Qualquer dificuldade, qualquer dor, manter a serenidade. E temos por último aqui a reforma íntima. Essa é importante. O que é reforma íntima? É trocar sentimentos inferiores atrasados por sentimentos mais nobres. Quais são os sentimentos nobres? Nós falamos aí de amor, falamos de caridade, falamos de indulgência, que não é jamais ver o defeito dos outros, de respeito e outras virtudes a mais. Ou ao contrário disso, nós sabemos que é o orgulho, o egoísmo, a raiva, o ódio, a avareza e assim por diante. Não é? Então, todos esses itens significa também resignação. Mas temos mais aqui. Não é? Nós vemos aí do bom pastor. Ó, nós hoje aqui na Terra, não é? Devemos compreender que somos seres que estamos aqui de passagem. Então, muitos irmãos, não é? Nessa caminhada de instrução, às vezes, por questões materiais, ensinam caminhos diferentes, não é? E nós vemos aí. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, é o que não é pastor.
aos quais as ovelhas não pertencem. Vendo vir o lobo, abandonam as ovelhas e fogem. E o lobo as arrebata e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é mercenário. Ele não importa às ovelhas. Quem é que é esse mercenário? Quem pode me falar? Também. Mas temos aí, não é? Que antigamente era-se vendido uma parte do céu por questões financeiras, dinheiro. Quem tinha dinheiro podia pagar, ia para o céu, não é? Então, o que acontece? E quando o lobo chega? O lobo é as dificuldades, a dor e o sofrimento, não é? Cadê o céu que era me prometido? Uma irmã falou com o André Luiz na história de Nosso Lar. Me venderam o céu, cadê o céu que me prometeram? E aí? Por quê? Acredita num Deus materialista, aqui da terra, vendendo partes do céu, não é? E o que acontece? O mercenário sai fora quando o lobo vem. E assim é o Mestre Jesus nos ensinando. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, assim eu conheço meu Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Também estas cumpre que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Diante de todas as armadilhas que tem aqui na terra, somente os caminhos que ensinam somente a parte material, nós nunca devemos perder a fé no nosso Criador. Muitos irmãos e irmãs estão num estágio de evolução de compreender até certo ponto. Hoje nós estamos aqui porque nós abandonamos um dos sentimentos que nos impedem de ser felizes, que é o orgulho. Adentramos dentro da casa espírita com a finalidade de aprender, compreender e entender a lei de amor que Jesus ensinou, com simplicidade. Tanto é que nós vemos aqui, um banco duro, não é? Eu falando sem parar e outras questões a mais. É a simplicidade, conforme Chico diz lá. O centro espírita, dentro da maior simplicidade possível, tem um papel primordial de levar a público o Evangelho de Jesus. Alguém tem alguma pergunta? E vemos aqui, mas na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo sublime, aprendizado fraternal, concedido a Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Isso se mostra, da nossa reencarnação aqui na Terra. Tudo tem um objetivo. É a oportunidade de nós, aqui, toma. Conforme os irmãos da casa sempre dizem, aqui, tem a vara, tem um anzol e tem isso. Agora é a hora de pescar. Então Deus nos concede a oportunidade para nós, ao nosso turno, com os nossos esforços, que possamos alcançar o caminho da felicidade real. Cabe a nós aproveitar as oportunidades, sermos úteis, principalmente não matar o nosso tempo. Não é? E aqui nós vemos a oportunidade de resgatar a culpa já nos constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como uma luz maravilhosa da vida, entendendo todavia a questão generalidade das provas. Devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus, que
O amor cobre a multidão dos pecados, traçando uma linha reta na vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Pois bem, temos a oportunidade, conforme diz aqui, de resgatar. A nossa culpa constitui um ato de misericórdia divina. É o que acontece aqui. O amor cobre a multidão dos pecados. Lutamos contra isso aqui, as exigências da lei de Talião. Não é? O que é a lei de Talião? É o que Moisés, né, mostra-nos. Olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Não é? Está aqui, a Sandra vai lá na minha casa e rouba o meu carro. Então eu vou lá na casa dela e vou roubar tudo que tem lá também. E não é dessa forma. Não é? Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados. O que significa isso? Não é? E jamais ver o defeito dos outros. Compreende os outros, né, semelhantes como são. Sabe entender a todos. Compreendem. Jamais ver o defeito de quem quer que seja. Ou propague tudo aquilo que é de infeliz dentro da sociedade, no nosso país e em outras localidades a mais. Quando nós falamos amor, é o amor universal. O que é o amor universal? É o amor por todas as obras do nosso Criador. Esse é o amor verdadeiro que estamos procurando compreender. Não é? Entender e cada vez mais a praticar o mesmo. Então, através desse amor, não é? Nós vamos resgatar a nossa culpa do passado ou do presente. Hoje eu errei. Daqui a 2, 3 minutos eu vou esforçar para não errar mais. Principalmente começa em nossos pensamentos. Não é? E chamamos a responsabilidade individual para nós mesmos. É essa a proposta da doutrina dos Espíritos, não é? Que vem justamente mostrando a nós aqui. O amor é a lei própria da vida. É sob o seu domínio sagrado. Todas as criaturas, todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Se nós realmente entendêssemos isso, não teria necessidade de ter as fogueiras, não teria necessidade de ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, das rivalidades no qual nosso país está atravessando aí, né, nos dias de hoje, que é lamentável os seres aqui na Terra ainda aspirar à rivalidade por questões no qual, em primeiro lugar, é o nosso Criador. As coisas da Terra aqui ficam. E desperdiçamos o nosso tempo com assuntos que não tem nada a ver com o nosso propósito individual de hoje estarmos aqui na Terra. Não é? E aqui vemos, quase encerrando, a vida e nós. É interessante essa passagem aqui, olha lá. Observa a transitoriedade das existências na Terra, como todos os valores educativos de que se acompanham. As famílias se transformam. Os patrimônios materiais se transferem. As teorias se modificam. Costumes se alteram. Convenções substituem convenções. Ódios passam. Inimigos desaparecem. Desajustes são corrigidos. A fortuna muda de endereço. A gente sabe que tudo isso aqui na Terra transfere. Qual que é o nosso verdadeiro tesouro? Acima de todas as mudanças, permanecerá sempre em tua perenidade espiritual. Meditemos nas leis que nos governam em bases de causa e efeito, estruturadas pela sabedoria divina, em justiça e misericórdia. Em qualquer lugar teremos o que dermos. Não ouvides, tudo o que fizermos aos outros, fazes de ti. Tudo isso aqui na Terra transfere, mas o que permanece conosco?
as nossas conquistas de qualidades morais. Ninguém não nos toma, ninguém não nos rouba, o nosso progresso, a nossa evolução, ninguém tira de nós. E isso é que nos pertence. Ser bom, caridoso, laborioso, tudo isso nos pertence. E ninguém pode tirar de nós. Saber viver em sociedade, dentro da lei de amor, justiça e caridade, é progresso individual de nós. E isso ninguém não nos tira, não rouba, governo nenhum tira de nós. Nenhum ladrão não consegue tirar de nós. E isso nos pertence. Mas tudo o que é material se transfere, muda. Não é? Só para terminar, aqui temos: onde foste o que eras, amanhã serás o que fizeste de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas, aproveita agora para realizar o bem que deves e já o possa fazer. Emmanuel, damos para todos aquilo que temos. Se nós doamos rosas, amor, compreensão, entendimento, é claro que a vida vai nos mostrar o caminho cheio de luz. Diante da dor, teremos equilíbrio para suportar as mesmas e sairmos mais vitoriosos. Agora, aqueles, conforme foi dito, que deitam e rolam, se lamentam e queixam, esses, infelizmente, vão encontrar o caminho da dor. Vamos esforçar e ir pelo caminho do amor, que é importante para todos nós. Não é? Pois bem, é o fim. Se algum irmão ou irmã quiser fazer alguma pergunta, que faça. Se eu não puder responder, aqui tem a Nilce aqui, tem a Neuza ali, né? Pois bem, espero que todos tenham compreendido. Agradeço pela paciência de todos. Então, foi esse o estudo da noite de hoje, né? Que todos possam levar para os seus lares um pouquinho da compreensão desse entendimento. E assim, agradeço a Deus por mais essa oportunidade e que Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs.